Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma boa noite a todos, que a misericórdia do Senhor possa estar alcançando a cada um de vocês nessa noite e que nós possamos verdadeiramente reservar esse tempo para aprendermos algo a respeito do Senhor, da palavra dele, daquilo que ele tem para ministrar os nossos corações e as nossas vidas. Então espero que você realmente dedique um tempo agora, onde você estiver, pare um pouquinho e permita que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, à sua vida. E o Senhor tem algo reservado para mim e para você com certeza nessa noite. Amém? Então eu quero te convidar a estarmos orando, já nos colocando diante do Senhor, para que Ele possa ministrar verdadeiramente as nossas vidas e os nossos corações. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua graça derramada sobre as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos que neste momento o Senhor possa vir ministrar nossos corações com a tua palavra, Pai. Traga a tua palavra, revela aos nossos corações, ilumina as nossas mentes através do Espírito Santo, Pai. Traga-nos a compreensão na mensagem que o Senhor tem para nós, Pai. Que a sua palavra possa encontrar lugar em nossos corações, que nós possamos estar abertos à tua voz, abertos ao teu Espírito Santo, falando com cada um de nós, com cada pessoa aqui conectada conosco, cada pessoa que está nos assistindo, que está nos vendo, Pai, nesta hora, ou no momento que estiverem assistindo a esse vídeo, eles possam ser tocados pelo teu amor, pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, Pai. Traga-nos o teu alimento, o alimento do céu, Pai, para as nossas vidas, pois necessitamos todo momento do teu auxílio, da tua ajuda, Pai. Nós necessitamos a todo instante, Pai, que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha nos auxiliar, que o Senhor venha nos fortalecer, para que nós não venhamos sucumbir diante das provas, diante das lutas, diante das dificuldades, Pai. Mas venha, Senhor Jesus, ministrar nossas vidas, Deus, e nos fortalecer através do Teu Espírito e da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, Pai, porque o Teu Evangelho é vivo, o Teu Evangelho é santo, o Teu Evangelho é eficaz, Senhor Jesus. E nós nos colocamos diante de Ti, nós nos colocamos na Tua presença nessa hora, em nome do Teu Filho amado Jesus. Nós vamos meditar nessa noite lá em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Seria interessante se você pudesse pegar a sua Bíblia para estar lendo junto, acompanhando a leitura, e que vai te facilitar, vai te ajudar a entender e a meditar em cada coisa que nós vamos estar falando aqui nesta noite. E 2 Timóteo, capítulo 1, capítulo 1 do versículo 1 ao 14. E quando nós vamos lá na carta escrita a Timóteo, sabemos que foi Paulo, quem escreveu. Na verdade, essa foi a última carta escrita por Paulo cronologicamente, Então, quando nós paramos para pensar em Paulo, eu principalmente sou muito fã de Paulo, nós vemos a quantidade de livros escritos por ele, um excelente escritor. E eu tirei a liberdade de imaginar como seria Paulo no nosso tempo hoje, se tivéssemos um Paulo hoje, como seria, um exímio escritor, um apóstolo, um homem usado por Deus para abrir igreja, para converter as pessoas, levar o evangelho adiante, um homem bastante abençoado, se estivesse nos nossos tempos, talvez, escrevendo livros, vendendo seus livros muito bem pelo conteúdo, pela qualidade dos seus escritos, um homem bem sucedido, talvez pregando em muitos templos, em muitas igrejas, sendo conferencista, recebendo convites e talvez até na mídia, Hoje nós temos muitos cristãos na mídia, então Paulo teria bastante sucesso. Eu comecei a imaginar Paulo seria um sucesso, seria bem recebido, seria bem aceito, seria aplaudido, porque realmente um homem tremendamente usado por Deus, com dons maravilhosos que Deus usou a vida de Paulo. Mas quando eu paro para ler aqui a carta de 2 Timóteo, a carta que Paulo escreve a Timóteo, o plano de fundo, ou o ambiente, a esfera que está acontecendo aqui é muito contrária a tudo que eu poderia ter imaginado.
com relação à pessoa de Paulo. Então, quando a gente para aqui para ver a carta que Paulo escreve a Timóteo, qual que é a ambientação, qual que é a situação que Paulo se encontra? Paulo está preso numa masmorra, em um lugar úmido, insalubre, um lugar frio, insalubre. Paulo está ali prisioneiro, pesa sobre ele fortes acusações, como um criminoso, preso como um bandido. A gente vê ali, Paulo teve seu nome jogado na lama, sua reputação foi arruinada por tudo aquilo que aqueles acusadores colocavam sobre ele. A gente vê agora Paulo aqui nessa situação, a hora que ele está escrevendo essa carta, Paulo está se sentindo abandonado, porque realmente ele foi abandonado pelos seus filhos na fé, Então Paulo está sentindo-se sozinho, a solidão está ali invadindo o coração de Paulo, pois todos aqueles que o seguiam e que o conheciam e que sabiam de seu testemunho tiveram medo de levantar para defendê-lo, devido à perseguição, porque afinal de contas havia sido colocado fogo na cidade de Roma e passava-se a acusação para os cristãos, A acusação era sobre os cristãos e Paulo era tido como se fosse um dos líderes, e os cristãos ali estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, E a situação era bastante complicada. Então aqueles homens tiveram medo até mesmo de se levantarem em defesa a Paulo. E se não for ao Senhor que tivesse lhe fortalecido, lhe dado força, lhe sustentado, talvez Paulo teria sucumbido. Mas Paulo tinha o Senhor ao seu lado. Então Paulo, sofrendo a dor da ingratidão, de se sentir abandonado ali, ele começa a escrever essa carta ao seu discípulo Timóteo. E um pouco a respeito disso nós iremos meditar, Há uma mensagem para Timóteo, mas há uma mensagem também que Paulo deixa para nós, no seu testemunho e naquilo que ele escreve direcionado ao seu discípulo. Então eu quero te chamar hoje a entender um pouco mais a respeito dessa situação de Paulo e que o Espírito possa falar nos nossos corações, no nosso tempo, nesses dias, a respeito de tudo aquilo que Paulo se descreve nesse capítulo, nesses versículos que nós iremos ler nesse momento. Eu quero te convidar então para abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler o primeiro versículo ao 14. E a Bíblia nos traz essa narrativa. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pelas recordações, para guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Estou certo que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou por santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual
não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vou repetir o capítulo 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, não tenho medo, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sã palavras, da sã doutrina, que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, o bom tesouro, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Então nós vemos aqui, nessa carta, Paulo demonstra a sua perspectiva de fé com relação ao passado e também quanto ao futuro. A gente consegue perceber aqui essa expectativa que Paulo dá com relação ao seu tempo de fé, a sua jornada, a sua caminhada. E em suas palavras que ele traz, a gente vê aí com relação ao passado, Paulo não demonstra em momento algum nas suas palavras amargura, nenhum peso, nenhum rancor. Nós não vemos Paulo reclamando daquilo que ele passou, da sua história, da sua vida. Então Paulo não demonstra nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de mágoa com relação ao passado quando ele escreve essa carta. Nós não vemos isso. E a situação de Paulo aqui, prisioneiro, como eu já falei, na verdade ele já estava aqui para ser condenado. Com certeza Paulo já tinha convicção da sua morte, sabia que o seu tempo ali estava se findando, que o seu tempo aqui nessa terra, nesta vida, estava se findando. E a gente não vê nas palavras dele nenhum tipo de amargura com relação ao seu passado. E também a gente vê aí a sua expectativa futura, Nós não vemos nenhuma sombra de dúvida ou de medo com relação ao que tem para frente, com relação àquilo que está para acontecer. Nós não vemos em momento nenhum Paulo titubear, ter algum tipo de dúvida, algum tipo de preocupação com relação ao que está para acontecer para o futuro. Paulo não demonstra medo, mas pelo contrário, Paulo demonstra esperança e certeza daquilo que tem para frente. E lá no versículo 7, capítulo 1, versículo 7, fala assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque o espírito de covardia traz o caos, o medo traz o caos, traz a desordem, mas a moderação não. A moderação traz a convicção, traz a certeza, traz a ordem às coisas. Então Paulo coloca aqui que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E a gente pode entender isso aqui nas palavras de Paulo, Paulo poderia simplesmente estar triste, estar amargurado, revoltado, poderia estar angustiado, mas ele demonstra o quê? A gente enxerga em Paulo aqui como se sua alma estivesse cantando a sua fé, o seu coração celebrando a expectativa do que viria, a expectativa do que estava à sua frente, do que estava para acontecer. Paulo estava com a sua expectativa voltada ao lar celestial. Como eu falei, Paulo já sabia que o seu tempo ali era findo, que o seu tempo estava acabando, mas Paulo estava com uma grande expectativa daquilo que Cristo havia prometido a ele. Então Paulo estava convicto de algo importante que tem que existir nas nossas vidas e nos nossos corações, principalmente nesse tempo de angústia, tempo de perseguição, tempo de luta, tempo de tribulação. Os nossos olhos têm que estar com a expectativa voltada para as promessas que Cristo nos faz, para as promessas que Cristo tem nos feito. Paulo não demonstra em momento nenhum
tristeza, rancor, angústia, mas grande alegria e grande expectativa das coisas que Cristo havia prometido a ele. Se nós olharmos para Paulo, nós conseguimos ver assim, o condenado mais tranquilo, mais em paz, mais sossegado que nós podemos ver, né, nessa terra. E é isso que a gente enxerga em Paulo. Porque Paulo tem uma mensagem poderosa, maravilhosa com relação a essa expectativa. E se nós pararmos para pensar que Paulo passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, sofreu um naufrágio, né, foi preso, e todas as vezes o Senhor o livrou, o ajudou, né? Deus sempre deu uma saída. E talvez nós, olhando a história de Paulo, pudéssemos dizer assim: a expectativa de Paulo é voltada ao quê? Ao milagre, ao socorro, aquela coisa que acontece no último minuto e Deus vai dar uma saída, Deus dá um livramento. Então a expectativa de Paulo poderia estar voltada para isso, e não que não esteve. Em muitos momentos Paulo teve essa expectativa, e nós temos que ter essa expectativa também, né? A nossa expectativa tem que ser que o Senhor pode nos curar, que o Senhor pode nos livrar, o Senhor pode nos guardar, o Senhor pode cumprir suas promessas em nossas vidas e nos dar bênçãos nessa terra ainda, pode nos dar vitória. Nós podemos alcançar o cargo almejado, podemos conquistar os bens que nós queremos conquistar, e podemos enxergar em tudo isso a ação do Senhor, a misericórdia do Senhor, e a nossa fé pode estar voltada a essas coisas. Não estou dizendo que é errado e que não devemos ter essa expectativa de que Deus pode se mover milagrosamente em tudo isso, mas a gente quando olha aqui para a história de Paulo, Paulo nos leva um pouco mais além, um pouco mais adiante dessa expectativa que costumamos ter e que é muito fácil encontrar, né? Nós conseguimos encontrar de maneira muito fácil, principalmente no meio cristão, essa expectativa de que haverá um milagre, haverá uma saída, haverá uma solução ainda aqui nessa terra. Mas Paulo nos mostra algo mais além, né? Paulo não só demonstra isso através do seu testemunho, através das suas cartas, através das suas palavras, mas Paulo demonstra isso também através daquilo que ele transmite para o seu discípulo Timóteo. E quando a gente pega aqui a mensagem de Paulo a Timóteo, né, o seu amado discípulo, que vem da parte de Deus, né, ele traz essa mensagem para Timóteo, e essa mesma mensagem o Senhor quer trazer para nós nesta hora, nesta noite, né? A gente pode começar ali pela própria saudação de Paulo, né, onde ele fala que ele é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Então Paulo começa a fazer uma saudação aqui, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Então Paulo tinha a convicção de que o que ele era, aonde ele havia chegado, era pela vontade de Deus. Havia vontade de Deus na vida de Paulo. Paulo estava convicto que ele estava cumprindo a vontade de Deus. Paulo não traz o título de apóstolo para se mostrar, para se engrandecer, para dizer que é alguém, mas ele apresenta o título de apóstolo porque ele entende que esta era a vontade de Deus para ele. Será que nós temos essa mesma convicção? Estamos cumprindo com o propósito de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas? Será que podemos fazer como Paulo, dizer assim, eu sou isso, eu faço aquilo, porque esta é a vontade de Deus, é pela vontade de Deus? Esperamos que sim, que todos nós possamos ter essa convicção, essa certeza. Estamos cumprindo o propósito de Deus, os desígnios que Deus estabeleceu para cada um de nós, né? Então Paulo começa a dizer isso, e aí ele sauda ali Timóteo, né? Como eu comecei a saudação, graça, misericórdia e paz da parte de Deus esteja com vocês. Então nós temos que desejar sempre às pessoas que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus possam alcançar os nossos irmãos, né? Os nossos amados, a nossa casa, a nossa família. Então Paulo deseja tudo de melhor para Timóteo, para o seu discípulo, que a graça do Senhor, que a misericórdia, que a paz possa reinar sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que está conosco nessa caminhada, na sua cela, na igreja, né? Na sua família e na sua casa. Então Paulo fala que lembra-se de Timóteo nas suas orações, né? Ele fala, eu lembro de você nas minhas orações, lembro da sua fé. Então Paulo começa a falar a respeito de Timóteo aqui, que não se esquecia dele, estava firme, orando pela vida dele, embora estivesse distante,
embora estivesse ali prisioneiro nessa situação degradante como era a situação que se encontra aqui, mas Paulo continuava fazendo o quê? Orando pela vida do seu discípulo, orando por Timóteo, orando para que Deus alcançasse ele, para que Deus fortalecesse Timóteo. E Paulo fala assim: eu sei da fé que você tem. Paulo testemunha a fé que Timóteo tinha, e Paulo incentiva através da sua palavra a vida de Timóteo. E aí Paulo fala assim: reavive o dom que está em você. Reaviva o dom que está em você. Lá no versículo 6, eu acho que é isso. Paulo fala assim: por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então Paulo está lembrando Timóteo que houve um tempo que Paulo orou por Timóteo e pôs as mãos sobre ele, e com certeza o Espírito Santo veio sobre a vida de Timóteo e trouxe os dons sobre a vida dele. Então Paulo está lembrando que o Senhor possa reavive os dons que está em você. E essa é a palavra para a minha vida hoje, para a sua vida hoje. Que o Senhor possa reviver os dons que Ele derramou sobre a sua vida, que você possa colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o Senhor já te deu, aquilo que o Senhor já te colocou em suas mãos, que nós possamos reviver os dons, os ministérios que o Senhor tem colocado em nossas mãos. É tempo de reviver aquilo que Deus tem colocado para nós como igreja. Então Paulo olha para Timóteo e fala: reavives o dom. Deus nos deu os dons, o Espírito Santo tem nos dado dom, então é tempo de revivermos esses dons, colocarmos em prática. É momento da igreja se levantar, é momento de estarmos de pé, não é momento de olharmos para as lutas, para as dificuldades, para os problemas, para as situações complicadas, difíceis da nossa vida e abaixarmos a cabeça, mas é tempo de reavivermos tudo aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, querido, seja você jovem, adolescente, homem, mulher, idoso. Deus quer que a sua igreja desperte e se levante nesse tempo. É tempo para isso. E esse era o conselho de Paulo para Timóteo, para o seu discípulo amado. Paulo estava ali, passando por uma situação bastante complicada, difícil, mas Paulo estava se lembrando de orientar o seu discípulo, de dizer para ele: desperta, se levanta, reaviva todos os dons que Deus tem colocado na sua vida, pois um dia eu estive orando por você, impus as mãos sobre a sua vida, o Espírito Santo veio e lhe deu dons, o Espírito Santo veio e lhe usou. Então que nós possamos despertar para tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, nós possamos reativar os dons que Deus tem nos dado, reativar tudo aquilo que Deus nos capacitou. Então que nós possamos pegar esta palavra de Paulo para Timóteo e trazer para os nossos corações, trazer para as nossas vidas. E Paulo fala: não se envergonhe. Paulo fala para Timóteo, não se envergonhe, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha medo do Evangelho. Nós estamos aí levando o Evangelho do Senhor, levando a palavra, então nós não podemos ter medo. Quando Paulo fala não se envergonhe, não tenha medo. Não tenha medo das perseguições que o Evangelho causa, das calúnias que o Evangelho muitas vezes causa. Não se envergonhe, não tenha medo, seja participante. Paulo fala: seja participante. Paulo vai mais ainda: seja participante do sofrimento. Então nós temos que entender como igreja que o sofrimento faz parte também do Evangelho. Não podemos apenas querer as bênçãos, buscar apenas as bênçãos, apenas as coisas boas, a parte boa. Nós temos que ter essa certeza sim, de que o Evangelho também traz sofrimento e que nós temos que ser participante da perseguição, da luta, das calúnias que eram sobre Jesus. E se eu tenho que ser uma cópia de Jesus, se eu tenho que ser igual a Ele, eu tenho que ser participante de todas essas coisas no seu Evangelho. E Paulo está lembrando Timóteo disso, não se envergonhe, não tenha medo do Evangelho, mas seja um participante do sofrimento, da perseguição, da injúria. E quantas vezes somos injuriados pelas pessoas, pelo mundo, somos perseguidos no trabalho, às vezes dentro de casa, na família, entre os amigos. Quantas vezes? Porque temos o Evangelho, porque levamos o Evangelho de Cristo.
Então faz parte do Evangelho tudo isso. Temos que ser participante desse Evangelho. E aí no versículo 10. O versículo 10 fala assim: e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Então Paulo está falando algo aqui poderoso, maravilhoso. E é justamente isso que alegra o coração de Paulo. Paulo sabia que Jesus havia destruído a morte. Então a morte não pode nos causar medo. A morte não pode nos abater. A morte não pode nos fazer parar. Paulo fala assim que Jesus havia vencido a morte, destruiu a morte. Então para nós cristãos a morte física ainda chega. Mas nós sabemos que a morte é apenas uma interrupção do que acontece nesse plano, nessa terra. Mas é um grande começo de algo que Deus tem preparado para nós, algo que Cristo reservou para nós. Paulo sabia que Jesus havia vencido a morte, havia destruído a morte. Ele fala como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Então Paulo já se sentia aqui imortal, porque Cristo havia garantido isso para ele, e para mim, e para você, e para nós, na cruz do Calvário. Todo aquele que recebe a Cristo sabe que a morte não terá vitória sobre a sua vida. A morte física pode chegar, mas além disso, dessa vida aqui terrena, além desse tempo, há algo poderoso, maravilhoso, que deveria arder de uma forma grandiosa em nossos corações, a respeito daquilo que Jesus tem preparado para nós. Aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são participantes do Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo. E Paulo tinha essa expectativa. Então Paulo segue aqui falando, a respeito daquilo que ele esperava, daquilo que ele aguardava. Aí no versículo 12, versículo chave de toda essa palavra aqui, ele fala assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, Paulo fala. Todavia não me envergonho, todavia não tenho medo de tudo isso que eu estou passando. Eu sei que estou passando tudo isso porque eu aceitei esse Evangelho, aceitei levar o Evangelho de Cristo na minha vida, na minha história. E eu sei que tudo que estou passando é mediante a isso, mas eu não tenho medo, eu não me envergonho. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não quero fazer essa pergunta, essa afirmação de Paulo, eu não quero fazer como pergunta para você, mas eu coloco primeiramente sobre a minha vida. Eu sei em quem tenho crido? Essa pergunta tem que arder nos nossos corações. Estamos convictos de que sabemos em quem nós temos crido? Eu falei um pouco atrás que muitas vezes nós cremos sim, nós cremos que a vitória vai chegar, nós cremos com muita facilidade que a cura vai vir sobre as nossas vidas, nós cremos com muita facilidade que aquele cargo que nós almejamos na empresa nós vamos alcançar porque nós cremos em Jesus, porque nós cremos na palavra, nós cremos sim numa solução, nós cremos sim na bênção, nós cremos sim numa melhor situação financeira, nós cremos sim que podemos alcançar bens financeiros. Mas Paulo fala, nós não podemos crer apenas nessas coisas. Eu sei em quem tenho crido, e aquele ao qual eu creio vai além dessas coisas. Aquele qual eu creio pode vir a luta, a perseguição, eu posso estar prisioneiro, eu posso estar na masmorra, eu posso ser injuriado, eu posso ter a minha reputação destruída, mas eu sei em quem eu tenho crido, porque embora esse mundo, o homem pode tirar a minha vida, jamais ele poderá roubar a minha salvação. A minha vida não finda aqui nesse tempo. O fim desse tempo é apenas o começo de algo grandioso que Deus tem para mim. Então Paulo coloca, eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui?
Eu sei que Ele é poderoso para guardar o depósito que Paulo está se referindo aqui é a sua alma, porque quando nós recebemos a Cristo, nós depositamos nas mãos de Cristo a nossa alma, o nosso espírito. Então Paulo fala, eu sei que aquele ao qual eu depositei a minha vida é poderoso para guardar até aquele dia, até o dia que o Senhor voltar, até o dia que o Senhor virá nos buscar. Então Paulo tinha essa convicção, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, porque eu depositei a minha alma nas mãos dele, eu depositei a minha vida nas mãos dele, eu coloquei a minha vida diante do Senhor, depositei para ele isso, e eu sei que ele é poderoso para cumprir as suas promessas, para me guardar, para que no dia que ele vier nos buscar, eu possa estar com ele. Então Paulo nos dá um grande exemplo de fé genuína, fé verdadeira, crer além das circunstâncias que estão nos cercando nesse tempo, crer além das dificuldades que estamos vendo nesse tempo. Eu e minha esposa tivemos essa final de semana, essa semana que passou, o falecimento da prima da minha esposa, né? Ela estava sofrendo algum tempo com câncer, e o Senhor recolheu, o Senhor levou para ela. E uma amiga nossa também de São Paulo, crescemos na igreja lá, foi acometida de Covid e o Senhor também recolheu. São duas servas do Senhor, serviram ao Senhor na sua juventude, na sua adolescência, agora já adultas, já com uma certa idade, mas servindo ao Senhor, dando testemunhos. Passaram por sofrimento, passaram por luta, mas foram vitoriosas com certeza, porque depositaram suas vidas nas mãos do Senhor. Essa convicção que precisamos ter. É difícil o tempo, é difícil falar sobre essas coisas, mas nós temos que falar, porque Paulo falava na sua palavra para Timóteo: persevere, persista, confie, que por mais difícil que as coisas possam estar aqui nesse mundo, não acaba aqui, há algo além de tudo isso, e muito melhor, e muito superior, e muito mais glorioso. Por isso havia dentro do coração de Paulo essa ardente expectativa por se encontrar com o Mestre, aquele que lhe chamou, aquele que lhe ordenou, aquele que lhe colocou como apóstolo da igreja de Cristo. Paulo tinha grande expectativa de ter encontro com o Senhor, porque Paulo não tinha a sua fé depositada apenas nas circunstâncias terrenas, mas a sua fé estava baseada nas palavras de Deus, na palavra de Jesus. Ele tinha convicção de que havia entregado realmente a sua vida para o Senhor, e que nós possamos também ter essa convicção. Aí ele fala no versículo 13: mantenha o padrão das sãs palavras ou da sã doutrina que de mim ouviste, falando para Timóteo. Guarde essa palavra, guarde esse evangelho, tudo aquilo que eu falei para você, guarde com amor, que está em Cristo Jesus. Aí ele fala: guarde o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Guarde o bom depósito, guarde esse evangelho, guarde essa palavra mediante o Espírito Santo, pois esse Espírito Santo habita em vós. Então guarde o bom tesouro que é o evangelho de Cristo. Guarde na sua vida, que o Espírito Santo possa te ajudar a se lembrar constantemente de quem você tem crido, em quem você confiou, em quem você aceitou, em quem você recebeu na sua vida. Que o Espírito Santo possa te ajudar a guardar o bom tesouro, que é a palavra de Deus, aonde reina paz, aonde reina bonança, mesmo mediante a todas essas circunstâncias que tem nos cercado, mesmo mediante a todas essas dificuldades, todas as lutas, mesmo mediante a perseguição, mesmo se vier a injúria, a difamação, a perseguição, a prisão, mesmo que sobrevenha sobre as nossas vidas todas e quaisquer dificuldades ou situações difíceis que esse mundo possa trazer, que nós possamos guardar esse tesouro, porque é Ele que nos traz paz, é Ele que nos traz a grande expectativa de que quando findar
o nosso tempo nesse plano, nessa terra. Algo muito maior, muito mais poderoso e muito mais maravilhoso está nos reservado. Que essa palavra possa tocar o seu coração, essa palavra possa falar na sua mente, na sua vida, que você possa receber, querido, verdadeiramente a palavra do Senhor, que você possa entender, como eu falei, talvez um pouco difícil falar sobre esse assunto, mas precisamos falar porque é um assunto verdadeiro que estamos vivenciando no dia a dia. E como cristão, como servo de Deus, temos que entender em quem temos crido. Temos que abrir a nossa mente, o nosso horizonte com relação à fé. E entender e tentar avaliar qual tem sido a base da nossa fé, da nossa crença, aonde tem se baseado. Somente na prosperidade? Somente nas conquistas? Somente nas vitórias? Que essa não seja uma verdade nas nossas vidas, mas que nós possamos estar realmente com nossos corações voltados às promessas que o Senhor nos deixou. Que nós possamos verdadeiramente estar com nossos corações abertos e voltados a obedecer aquilo que Deus tem para nós. E assim como Paulo tinha convicção de que Deus havia lhe chamado, Deus havia lhe colocado como apóstolo, e que aquela ordem, aquela lembrança que ele traz para Timóteo, para que ele possa reaviver os dons, tudo aquilo que Deus havia colocado sobre ele, possa arder nas nossas vidas nesse tempo, nessa hora, nesse momento, que nós possamos despertar e não nos deixar se abater por nenhum tipo de luta, nenhum tipo de problema e nenhum tipo de situação que temos passado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde nesse tempo e que nós possamos caminhar junto, levando o Evangelho do Senhor, levando a palavra do Senhor, para que Ele possa alcançar muitas outras vidas e precisam também ter essa mesma expectativa e essa mesma certeza que hoje reina nos nossos corações. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja, a você, a sua família, o seu lar. Amém?